Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar, como prometido, sobre inversão psíquica. Hoje se fala bastante, né, em inversão de valores. Nós vamos descobrir hoje aqui na nossa live quando que foi feita essa descoberta da inversão, né? Quem ainda não sabe e quem já escutou vai ainda lembrar, né? Confirmar esse conhecimento. Então, nós temos aqui, falamos, né, no convite, comentei, e na nossa live anterior, que a inversão seria esse fenômeno de vermos o bem como um mal e o mal como um bem. Isso que isso ainda fica um pouco abstrato, né? Então, nós vamos aqui a tentar, vamos tentar fazer uma questão bem prática. Porque, como vocês sabem, nosso intuito aqui nas faculdades trilógicas é conscientizar. E para conscientizarmos, nós temos que identificar em nós, sentir como que isso acontece no nosso interior e no nosso dia a dia. Não é verdade? Então, vou dar aqui alguns exemplos de como essa inversão se manifesta. Lembrem, né? Ver um bem como um mal. Primeira coisa. Então, vocês já notaram que nós duvidamos das coisas boas? Chegamos a falar assim, não, isso está muito bom. O bem não dura muito. Ixi, vamos ver, né? Olha como começa assim a dúvida. Também podemos falar que uma desconfiança quando estamos muito felizes, muito contentes, né? A vida está indo muito bem, aí pensamos, nossa, e vai acontecer alguma coisa errada, porque estou muito feliz, está dando tudo muito certo. Na área afetiva, se o parceiro ou a parceira não são ciumentos, né? Não são briguentos, já começamos a duvidar. Então, aquela pessoa não ama, porque não está brigando. Aquela pessoa não ama, porque ela não tem ciúme suficiente. Olha como nós desconfiamos aqui, mais uma vez, do bem. Na área da saúde, né, esse interesse que vocês manifestam aqui na psicossomática, porque é uma questão que atinge a todos nós, também uma questão estranha, mas corriqueira na nossa prática é a seguinte: a pessoa tem exames normais, ela não tem problemas e ela também fica desconfiada do resultado dos exames. E ela pensa, não pode ser, não pode ser, tem alguma coisa errada. E ela vai atrás e vai procurando fazer exames e mais exames até que aparece alguma coisa diferente que é o que ela espera, né? Ela espera que tenha algum problema. E ela, assim, entre aspas, vamos falar, não sossega até encontrar algum problema. Vocês estão se identificando aí com essas situações invertidas? Já pensaram assim alguma vez? Outra inversão comum é pensar também na área da doença, que a pessoa doente, ela é poupada de muitas coisas, que ela vai receber mais carinho, que ela não precisa ir na escola, né? As próprias crianças, desde pequeninas, elas já estão pensando isso, que a doença pode trazer uma vantagem, que alguém vai fazer o que ela precisaria fazer quando ela está doente, e que isso seria uma vantagem. Então, olha aqui, em Portugal, eu lembro que tinha uma aluna aqui, muito querida, portuguesa. E quando nós falamos sobre esse fenômeno aqui da inversão, ela identificou na hora por quê. Porque em Portugal, a avó dela falava que ela não podia sorrir muito, que era perigoso sorrir muito, que era melhor ela ficar um pouco mais tristinha, um pouco mais discreta com a alegria dela. Olha aqui mais um exemplo. Então,
Aqui foram exemplos de coisas boas que nós vemos como arriscadas ou perigosas ou duvidosas. Então, isso por uma parte. Agora vamos ver outras questões culturais, né? De dar muita força e ver o mal como uma coisa que traz vantagem. Nos filmes, vocês já notaram que se dá muita força aos vilões, como se eles fossem muito espertos, muito inteligentes, como se eles sempre estivessem levando vantagem. Olha aí o fenômeno da inversão. Nós, inclusive, vemos as pessoas muito poderosas e muito arrogantes com muita admiração. Vocês devem ter aí vários exemplos de pessoas assim, muito avarentas e corruptas, que conseguiram muitas coisas, sabemos até que por meios ilícitos, mas as pessoas admiram mesmo assim. E aqui, então, fazendo um comparativo com o que eu mencionei antes, se o parceiro ou parceira que é bom, que não é briguento, é visto como bobo, aquele que é mais malandro é muito cobiçado até pelas adolescentes. Isso é muito visto, não apenas na adolescência, mas começa a ficar mais claro aí, né? As meninas vão atrás daquele que é mais problemático. E recentemente até uma cliente em psicanálise, ela admitia que quando ela teve um diagnóstico negativo, ela sentiu uma espécie de felicidade, entre aspas, um certo prazer. Olha que inversão. Mas para ela foi importantíssimo admitir que ela tinha essa problemática. Lembrem do nosso princípio trilógico kepeano. A consciência do mal é sempre um bem. Então, o que acontece quando nós não queremos ver o bem como um bem e o mal como um mal? Vocês têm uma ideia, né? Já podemos inferir. Se nós vemos o bem como um mal, nós vamos, então, nos afastar. E o que acontece, então? Nós começamos a ter uma desconfiança do bem, uma paranoia das coisas boas, uma paranoia do afeto. Imaginem o que isso pode criar no nosso interior, e não apenas no nosso espírito, na nossa alma, mas também no nosso corpo. Existem mudanças nos nossos neurotransmissores, existem mudanças em regiões do nosso cérebro. Nós começamos a ter um mau funcionamento cerebral quando somos dominados por essa visão invertida. Também por isso podemos alimentar uma ideia de que não vale a pena se esforçar, porque o trabalho seria um sacrifício, e além de ser um sacrifício, então beneficiaria apenas os outros, e passaríamos a evitar um dos principais fatores que nos traz saúde, o trabalho, a ação boa. Quem for um pouquinho honesto vai admitir que muitas vezes pensou que o trabalho era um sacrifício ou apenas algo que estava trazendo vantagem para o trem, né? Não para nós, que nós estávamos nos prejudicando. Então, vejam aqui um gráfico do Dr. Keppe. Neste gráfico, vejam o título. A enfermidade é consequência da inversão. Estávamos falando do trabalho, né? Se a pessoa vê realizar o bem como um sacrifício e ela para de fazer o bem, ela prejudica a inteligência, ela prejudica a saúde, ela prejudica o desenvolvimento, ela prejudica os relacionamentos. Notam aqui como a inversão já começa a trazer problemas? Como a inversão nos adoece? Veja aqui que nós temos já uma dica importante. Nós precisamos fazer a desinversão, que é uma das missões das faculdades trilógicas, né? Fazer uma desinversão do mundo. Porque hoje estamos falando aqui da inversão na saúde, né? Nos problemas aqui da vida psíquica e social, mas
todas as áreas estão invertidas, né? A física está invertida, o direito está invertido, a economia está invertida. Hoje estamos falando um pouco mais aqui da medicina, mas com certeza outros professores aqui vão falar da inversão em outras áreas, porque é muito importante termos essa compreensão. Então, voltando aqui ao gráfico, também por causa da inversão, nós temos um prazer em fazer o mal. Na inversão, que está muito relacionada com esse fato de não querermos o bem, claro, quando nós não queremos o bem, vemos as coisas ao contrário, a área do cérebro que atua quando nós temos uma conduta ética, ela para de funcionar. Já pensaram? Se nós vamos inativando, atrofiando nosso senso ético, isso nos vai prejudicar em outras áreas da vida. Também aqui na saúde é importante, nós começamos a ver a parte sensorial apenas como a única fonte de alegria. Comer, beber, termos sensações físicas prazerosas através de drogas e substâncias como a única fonte de alegria. E fazendo esse uso desordenado, abusivo dessas substâncias, até do próprio alimento, passamos a ver a realidade, o equilíbrio, a temperança como uma grande desvantagem, uma chatice. Então, a pessoa que está muito invertida, ela tem dificuldade em conseguir conscientizar e, portanto, controlar um pouco, né, esses vícios que ela alimentou e alimenta. Passamos a ver, claro, então, a sobriedade como um desprazer. A parcimônia, vemos como uma coisa assim, um tédio, né? Não queremos mais ter parcimônia em nada. Gostamos dos extremos por causa da inversão. E uma das principais causas, né, de problemas, quando a gente quer viver a vida no prazer e nos extremos, né? Não quer ter um pouco de equilíbrio. Outra questão aqui invertida, como o Dr. Keppe nos explica, que dá muito prazer e nos confundimos com felicidade, é a própria intriga, a própria calúnia. Já notaram quantas e quantas revistas, jornais, agora temos redes sociais, perfis no Instagram com muitos e muitos seguidores, porque eles querem saber da vida, principalmente dos problemas dos outros. Porque aqui, vejam, a inversão está sempre ligada a ver, lembrando, né, uma coisa negativa como algo que nos dá prazer, nos traz um bem ou um alívio. Tudo ao contrário, tudo de pernas para o ar. E como falamos antes, e ele nos explica aqui também, vemos a honestidade como um mal-estar. A verdade, lembram aquela famosa frase? A verdade dói. Nós vemos, como a doutora Cláudia fala no livro A Cura pela Consciência, nós vemos a nossa consciência como uma voz chatinha, uma coisa desagradável, que nós não deveríamos ouvir. Se alguém fala para nós também é muito chato, nós não queremos. Olha, nós temos sim, nessa experimentação, nessa ciência que os doutores Norberto Keppe, Cláudia Pacheco e outros psicanalistas, a satisfação de ver como a consciência e a desinversão têm salvado muitas pessoas, literalmente, e resgatado a saúde de muitos. Isso, claro, quando a pessoa tem a vontade, né? Também precisa o querer, a pessoa precisa querer ver e admitir que ela tem inversões, né? Que ela vê as coisas ao contrário. Então, vamos agora aqui ver uma questão importante. Da onde veio essa percepção da inversão? No ano 1977,
o Dr. Norberto Keppe, faz esta descoberta. Ele percebe durante um atendimento a uma paciente que ela vê as coisas ao contrário, que ela vê no sofrimento uma certa vantagem, como falamos nas doenças, que ela via no afeto uma coisa perigosa, sofrida, e assim por diante. Então, vejam aqui nessa imagem. Nosso olho, vejam lá, a retina, ela vê a imagem invertida. Vocês já fizeram isso alguma vez? Olhar numa colher? Quando a gente se olha numa colher, né? Na imagem está invertida. E nosso cérebro, aqui no caso, a razão e amor fazem essa desinversão, para que a gente veja as coisas como elas são. E o que acontece? Se nós não fizermos essa desinversão, nós podemos ficar numa atitude neurótica ou numa atitude psicótica. Para termos uma conduta mais normal, nós precisamos de ter uma visão desinvertida, uma visão amorosa e, ao mesmo tempo, que tenha uma razão correta, né? Então, olha que bonito, no ano 77, o Dr. Keppe faz essa descoberta e ele próprio vai trazendo em todos os livros, junto com a doutora Cláudia, essa consciência tão importante e que já resgatou a tantas pessoas. No passado também, a grande psicanalista Melanie Klein escreveu até um livro referência na psicanálise, Inveja e Gratidão, porque ela própria percebeu que desde criancinhas nós temos essa tendência de atacar, rejeitarmos tudo que é bom, né? A doutora Melanie Klein, ela percebeu que o neném, ele já muitas vezes mordia o seio da mãe quando estava amamentando, né? Nós sabemos também de crianças, muitos já fizemos isso, estragamos até os brinquedos que mais gostávamos, não é verdade? E vocês podem pesquisar também, tem hoje vários estudos fazendo uma correlação entre essa conduta de rejeitar o bem, que seria a inveja ligada com a inversão, e mudanças, como falei antes, no comportamento, na neuroquímica e também nos hábitos. As pessoas que têm hábitos mais destrutivos, elas têm uma associação com essa conduta aqui invertida, invejosa de rejeitar o bem e sentir uma atração, aqui no caso sim, uma atração fatal, muitas vezes, pelo mal. Então, nós vemos aqui que quando nós ficamos invertidos, olha o que o Dr. Keppe escreve aqui no centro, nós temos uma inversão sensorial. Nossos sentidos captam as coisas ao contrário. E também nós ficamos muito apegados a aspectos secundários. Isso é uma outra inversão. Nós trocamos o psíquico, o transcendental, o espiritual, por aspectos assim mais sensoriais e materiais. Vamos ver aqui no próximo gráfico. O Dr. Keppe fala a inversão do homem, da mulher, dos seres humanos, é colocar o sensorial, ou seja, o inferior, os alimentos, o dinheiro, o sexo, dominando o psíquico, acima do afeto, acima da razão, acima da estética. Claro, se nós fazemos essa inversão do secundário pelo principal, nós vamos fazer o quê? Vamos sentir muito mal-estar. Quando um paciente conscientiza, quando um paciente aceita que a vida psíquica é muito mais importante e relevante, quando ele dá espaço para o sentimento de afeto, para uma razão correta, para um aspecto do belo, ele próprio vai ter até uma conduta mais equilibrada nessa vida sensorial. Vai naturalmente conseguir até escolher uma alimentação certa, ter uma vida financeira mais saudável e também um relacionamento sexual
não apenas sensorial, mas vinculado com a vida afetiva. Olha que bonito, né? Então, notam que a verdadeira vantagem está na consciência e não em esconder, né, atrás dessa visão contrária, né, oposta. Muitas vezes até a doutora Cláudia nos fala, né, a inversão, essa atitude de falarmos não a tudo que nos beneficia, a tudo que nos vai levar para o próprio desenvolvimento e para a nossa saúde. Então, vou dar aqui alguns exemplos do perfil de sintomas. Não são únicos, né? Cada paciente ele pode ter uma manifestação muito única da inversão, mas um aqui que vocês vão identificar. Quando nós vemos, e eu falei para vocês lá na nossa live sobre as emoções, essa pessoa com personalidade tipo A, né? Tipo A personalidade. Essas pessoas que são aqueles, em inglês usamos a palavra power seekers, né? Elas querem controle, elas querem dinheiro, elas querem muito poder, elas vão sempre atrás do poder. Essas pessoas socialmente são vistas como poderosas, já falamos, né? Bem-sucedidas, inteligentes, cativantes em muitos casos. E acostumamos pensar que está tudo bem com elas, né? Que elas estão lá na maravilha, no paraíso, mas nós vemos que não. Olha aqui as consequências. Essas pessoas costumam ter mais problemas cardiovasculares, costumam ter pressão arterial alta, costumam ter também problemas de neurotransmissores com um perfil semelhante ao de muitos psicopatas, porque elas vão cada vez mais anulando, negando, deturpando sentimentos de afeto. Essas pessoas que estão numa atitude patológica, atrás do poder, olha como elas se prejudicam. Elas não estão numa situação boa como muitos se imaginam. Aqui no livro A Cura pela Consciência, eu vou dar uma dica para vocês lerem um caso clínico. Está aqui no capítulo 18. É um tema que traz muito interesse, porque hoje é quase uma epidemia a obesidade. Neste capítulo, a doutora Cláudia Pacheco, fala sobre excesso de peso. Esta cliente já tinha feito muitos tratamentos e ela não conseguia se tratar, ela engordava mais. Ela falava assim, não consigo me controlar, sei que não posso comer doces, mas não resisto e acabo me excedendo. Olha aqui, então qual seria a inversão que ela tinha? A doutora Cláudia pediu uma associação de ideias e ela associou o doce a uma coisa muito boa. Mas que ao mesmo tempo, olha o que ela pensava, o doce a prejudicava. Ela pensava no fundo, a paciente aqui, que o que era bom na vida era prejudicial. Acho que vocês devem estar pensando aí algumas coisas que vocês também já olharam dessa forma, né? Que seria prejudicial. Ela tinha uma filosofia invertida e acreditava que tudo que fosse trazer felicidade seria proibido. Poderia ter apenas um pouco, mas nunca abusar. Então, esta paciente, ela rejeitava muitos dos bens que a vida lhe oferecia. Ela rejeitava os passeios com o marido. Ela, quando os amigos convidavam para viajar, ela colocava empecilhos. E o que acontecia? Quando nós rejeitamos coisas boas, nós começamos a sentir uma culpa, angústia. Quando nós rejeitamos o que é bom,
nós vamos sentir angústia. E aí, então, ela passava, e olha aqui a origem das questões, ela ia comprar comida e comprar roupas novas para tentar amenizar essa situação que ela tinha no interior. Quando esta paciente conscientizou que ela estava vendo as coisas ao contrário, rejeitando o bem, a ansiedade diminuiu e ela voltou ao peso normal. Bonito esse caso clínico aqui, né? Da cura pela consciência. E tem muitos outros. Eu convido para que vocês leiam, né, aqui. Também nós aprofundamos esses assuntos nas nossas oficinas terapêuticas, nos nossos cursos curtos de 3 meses, também para quem precisa um aprofundamento maior. Na pós-graduação, temos aí 1 ano e meio para aprofundarmos, estudarmos muito mais. E eu vou contar aqui mais um caso clínico, antes de terminarmos. Uma menina que vomitava muito. Também está aqui esse caso clínico no livro. Ela vomitava, sabe quando? Quando ela acordava. E ela associou, ela percebeu que ela via a vida como uma coisa muito negativa. Ela tinha uma rejeição à vida em si. E quando ela percebeu também que ela fazia isso, ela parou de vomitar e passou a aceitar não apenas acordar e participar da vida, mas outras situações. Então, esse aqui é um assunto muito rico. Vejam quantos cientistas estão fazendo esse estudo, porque essa inconscientização, essa falta de conhecimento sobre essa nossa inversão psíquica, nos leva a todo tipo de problemas, incluindo problemas de saúde. Então, o que será importante? O que vocês acham importante depois do que falamos até aqui? Que nós sejamos, primeiro que todo, humildes para admitir que somos invertidos. E num dos livros de medicina psicossomática, a doutora nos fala: a principal inversão que nós temos é acreditar que nós queremos apenas o nosso próprio bem. Infelizmente não é assim. Nós temos que começar a desconfiar que nós próprios fazemos muitas vezes, e geralmente inconscientemente, mas que nós fazemos muito mal por causa dessa inversão inconscientizada. Então, nós temos que admitirmos, em primeira instância, que é possível que nós estemos fazendo uma autossabotagem, que nós estamos agindo contra o nosso próprio bem-estar, contra a nossa saúde, contra o nosso sentimento de afeto. E por que isso é importante? Quando nós aceitamos a verdade, quando nós aceitamos a consciência, nós estamos no caminho da cura. Nós estamos aqui no caminho da cura. Então, meus amigos, eu convido vocês para que se aprofundem, para que façam a leitura dos livros, para que assistam muitos programas interessantes, Homem Universal e Stop a Destruição do Mundo, que tratam sobre esse assunto fascinante da inversão. Nós vamos ter mais lives sobre a psicossomática. Eu vou fazer umas enquetes através das nossas redes, no Instagram, nas faculdades trilógicas, no perfil da psicossomática trilógica também, sobre assuntos que possam ser do seu interesse e que seja também aqui importante trazer para nossas lives. Eu agradeço muito a presença de todos, a participação, e espero vocês na nossa próxima conversa, no nosso próximo momento de conscientização para termos uma melhor saúde. Boa noite para todos.